O SUS realiza cerca de 53 amputações por dia causadas por diabetes. Somente este ano, até o mês de abril, foram realizadas 6.302 amputações. E hoje, 26 de junho, é o Dia Nacional do Diabetes, doença que tem o envolvimento do pé como uma das principais complicações. Por isso, vamos conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, o ortopedista Luiz Carlos Ribeiro Lara. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Boa noite para o senhor. Boa noite para todos, Daiane, e agradeço o convite de vocês. É uma honra para nós estarmos aqui representando a nossa sociedade. Perfeito. Bom, segundo dados do último Atlas da IDF, Federação Internacional de Diabetes, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, essa doença atinge 16 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos. E cerca de 50% desse contingente não sabe que tem a doença. Doutor, por que as pessoas não sabem que tem a doença? Os sintomas não são muito claros? Não, veja, muitas vezes o início do quadro do diabetes, ele é assintomático, então a pessoa não consegue ter ideia que está com diabetes. Então, a partir de um determinado momento que a doença já está instalada há algum tempo, é que começam a aparecer sintomas. Primeiramente, os sintomas são clínicos, são os sintomas que vão aparecer, a pessoa urina muito, tem um apetite muito maior, e depois começam a aparecer problemas já em decorrência da doença. Então, com isso, as pessoas acabam retardando o diagnóstico. Então, aí é importante sempre um bom controle, exames laboratoriais que possam fazer controles de glicemia para ver se você já detecta de forma mais precoce. Porque senão nós vamos já ter uma doença instalada e vamos acompanhar as complicações. E como você bem falou, o diabetes ele envolve muitos órgãos do organismo, que vão desde problemas de visão, problemas vasculares, problemas neurológicos, problemas ortopédicos, principalmente com o pé diabético, e dessa maneira você tem uma gama de interação dessa doença em todo o organismo. Tá certo. A gente entende que os diabéticos são mais vulneráveis à amputação dos membros inferiores, porque com o desenvolvimento da doença, os pés vão perdendo a sensibilidade, aumentando os riscos de feridas e infecções, o que é considerado um problema grave, né, que pode levar à amputação de fato. Como o diabético e a família também podem se cuidar para evitar que a situação chegue nesse estado grave? Perfeitamente. Veja, 10 a 12% dos diabéticos vão evoluir com algum problema nos pés. Então, é importante que os familiares e o próprio diabético pense a esse respeito. Então, uma pequena dica para que o diabético possa ter um cuidado diário é dele fazer um exame dos pés. Então, ele deve procurar olhar ou pedir para algum familiar olhar a planta do pé, o espaço interdigital, as unhas, para ver se não está fazendo nenhum pequeno ponto de uma ferida que pode evoluir para uma infecção. Porque como ele vai perdendo a sensibilidade pela parte neurológica que o diabetes acomete no membro inferior, ele fica mais propenso a pequenos ferimentos no pé, pequenos ferimentos na planta do pé, na sola, do lado, acaba evoluindo para uma ferida ou até mesmo uma úlcera. Às vezes o descuido vão fazer com que vá se agravando esse quadro e ele possa marchar por cirurgias e até mesmo amputações. É mais comum, até chamando a atenção, as amputações menores, quer dizer, o paciente faz um processo infeccioso em um dos dedos do pé e acaba tendo uma amputação localizada, de um dedo, dois dedos, parte de um pé, até o quadro ir avançando. Talvez as amputações maiores sejam decorrentes dos problemas vasculares, que essas acabam tendo problemas mais altos e a amputação acaba sendo indicada com mais frequência. Já o pé insensível é mais decorrente de amputações por infecções, feridas que vão evoluindo para quadros de difícil tratamento e que podem marcar uma conduta mais radical. Tá certo. Bom,
Uma das lesões que o diabetes causa é a neuropatia diabética, em que é a perda da função dos nervos do pé, principalmente da sensibilidade. Como a falta de sensibilidade, então, prejudica o paciente nessa questão? Veja, a falta de sensibilidade nos pés prejudica, primeiramente, no calçado. Então, ele não tendo o tato, muitas vezes um calçado que esteja apertado, ele não sente que esse calçado está apertado. Eu vou contar um caso de um exemplo de um paciente meu, que ele trabalhava num sítio, tinha diabetes e um milho entrou dentro do seu tênis e ele foi trabalhar. Passou o dia inteiro trabalhando na roça e ele não sentiu que tinha esse grão incomodando ali no quinto dedo do pé. Muito bem, ele voltou do trabalho. Quando ele foi olhar o pé, a pressão que aquele grão de milho fez no seu dedo elevou a uma necrose desse dedo. E ele acabou evoluindo, inclusive, para uma amputação desse dedo. Então, vocês veem, uma coisa relativamente bem simples, como um grão localizado dentro do sapato, devido à perda, de sensibilidade, ele acabou, vamos dizer, perdendo um dedo, tá? Então, o cuidado principal é que o diabético tem que ter consciência desse aspecto dele, da perda de sensibilidade, que isso pode gerar problemas. E um outro exemplo que eu me lembro, num verão, o paciente chegou na praia e saiu correndo do carro para entrar no mar. Só que era aquele verão extremamente quente, a areia muito quente, queimou toda a planta do pé. Então, esse paciente ficou praticamente 2 a 3 meses cuidando da ferida que ele acabou fazendo na planta do pé. Então, esse cuidado é extremamente importante, entendeu? Tá? Então, a gente tem que ter muita atenção nesse sentido. Tá certo. Tá? Doutor, para a gente finalizar aqui, que dicas então o senhor pode dar para quem tem diabetes e obviamente não quer ter o pé ou algum dedo amputado, né? Então, as dicas que a gente tem é que o diabético, a primeira coisa que é fundamental, ele tem que controlar os níveis de glicemia dele. Então, não deve descuidar no tratamento com as medicações que fazem baixar a glicose. Isso tem que ter um cuidado controle, tanto na alimentação quanto na medicação. Segundo, se depois ele começa a ter já alguma complicação, como você bem falou, o quadro de polineuropatia diabética que acomete os membros inferiores, se ele começa a ter perda de sensibilidade, então ele tem que usar calçados que não tenham costuras, que não comprimam os pés, bem almofadados, para prevenir que ele acabe fazendo algum ponto de atrito e forme uma pequena bolha, uma pequena ferida. Como eu falei no início, essa revisão de todos os dias, olhar a sola do pé é muito importante. E, além disso, ter um controle com o médico ortopedista para estar sempre avaliando quando começa a ter uma pequena ferida, para que não deixar que ela avance e que ele já use calçados apropriados para prevenir pressão, apoio naquela região que se iniciou a lesão. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite para o senhor. Pois não, muito obrigado, viu?